Fala meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com um canal aí da Verde, todos os créditos do canal deles, o link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. E hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, assume o comando da corte por ocasião do recesso. Edson Fachin esteve aí durante os primeiros dias do mês como o presidente do Supremo Tribunal Federal e agora assume o ministro Alexandre de Moraes, permanecendo no comando do Supremo até o fim desse mês. Mas também é importante aqui trazer a informação de que apenas assuntos que tramitam em regime de urgência na Suprema Corte terão ali precedência para deliberação durante esse período. E agora eu quero já me debruçar sobre um assunto que repercutiu bastante, inclusive hoje na programação da Auriverde, que é o TSE atuando em resposta, né, a uma provocação do Partido Liberal, que trata de um jornalista, não sei se eu posso chamar de jornalista, mas um influenciador. O nome dele é Tiago Reis e ele atua no Plantão Brasil. A decisão agora do TSE é pela retirada de um conteúdo que fazia uma associação do senador Flávio Bolsonaro com organizações criminosas. O ministro Cássio Nunes Marques deu 24 horas para que esse blogueiro retire esse conteúdo do ar, conteúdo esse que não tem nenhuma relação com fatos, não tem procedência. Ele fala, inclusive, de inquéritos que não existem, Meu né? Deus. Exatamente. Ele fala que existem investigações em curso. Eu fui conferir o vídeo, é cada um, a Pitoli. E Edson Simões tem aí, inclusive, uma parte dessa decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que diz exatamente que, no prazo de 24 horas, deve ser retirado do ar esse conteúdo, sob pena de fixação de multa ou adoção de outras medidas para o efetivo cumprimento dessa decisão. E aí ele coloca qual é o conteúdo. O ministro também decide determinar que o representado se abstenha de republicar, difundir ou adulterar artificialmente o conteúdo objeto dessa representação, sob pena de fixação de multa. Então, está aí a decisão do ministro Cássio Nunes Marques e mais uma ação nas redes sociais contra o senador Flávio Bolsonaro, Pitoli. Há pouco tempo nós mostramos aqui a decisão do deputado Mário Frias, que protocolou na Procuradoria-Geral da República uma denúncia sobre páginas que surgiram aí num contexto rápido na internet e que também começaram a divulgar informações falaciosas sobre Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. Vou colocar o Max na conversa, Dé. Max, a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, retirada de um conteúdo repleto de mentiras, acusações infundadas, dados que não correspondem com a realidade, atacando a honra do pré-candidato Flávio Bolsonaro. Eu entendo, Max, veja, tá longe talião, olho por olho, dente por dente, não é por aí, né? Mesmo porque se a gente tem o mínimo de amor no coração, a gente não pode defender tal situação. Mas eu gostaria de isonomia, pelo menos, Max, isonomia. Porque eu estou te provocando nesse sentido, Max. Eu poderia jogá-lo no inquérito das fake news, que acho que ainda está aberto. Não sei se ainda das milícias digitais também na mesma situação. Eu acho que há um caminho, né, para a gente tratar desse rapaz. Eles adoram nos chamar de blogueiro, a gente pode chamá-lo de blogueiro, né? Não sei, influenciador de quem e do quê, né? Então a gente pode chamá-lo de blogueiro para tentar buscar simplesmente uma isonomia, porque a retirada do conteúdo, do ponto de vista do que a gente já viu e viveu no Brasil, e você é testemunha viva disso, Max, eu acho que é pouco. Desculpa, não quero aqui vingança, nada disso. Só isonomia, Max.
Perdemos o Max? Tá travado o Max? Poxa, então eu vou para essa linha, Dé. O Max já deve estar voltando. Eu preciso saber o que é isso aí, viu, Edson? Se é com a gente, se é lá. Tá estranho esse negócio dele. Voltou? Ah, ok. É a estátua. Ah, tá Eu vou parar de estabilidade. falar dela. É. Se eu parar de falar, eu acho que para com esse negócio aqui com a gente, essa implicância. Não, acho que a internet, tem a menina lá que não gosta da gente. Não sei quem é. Ô, Max, eu brincava aqui, não sei se você ouviu meu comentário, Max. Ouvi tudo, Pitório. Peço desculpa, realmente eu não sei o que aconteceu. Sem problemas, sem problemas. Não preciso o que aconteceu agora. Enfim. Viu, Max, eu só peço isonomia, fake news, milícias digitais, blogueiro. Vamos tratar só igual. Não estou pedindo para piorar a vida de ninguém. Mas se tratar igual, dá para gerar uma confusão aí, né, Max? Eu preciso compartilhar isso com você. Tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos no Banco Central e a mídia tradicional... Das milícias digitais, teve perfil bloqueado ou foi só o conteúdo, né? Pelo que eu vi ali, somente o conteúdo mentiroso foi retirado. Eles estão colocando que é um ataque às instituições, um ataque à democracia, pelo que eu saiba também não. Então aí a gente vê, Pittoli, a diferença de quando você tem uma pessoa que realmente quer fazer as coisas segundo a lei vigente, segundo a Constituição, e não inventar, e não virar um tirano, como o Alexandre de Moraes fez, principalmente quando ele estava no mesmo cargo, na presidência do TSE. O que o Nunes Marques está fazendo está de acordo. Calúnia e difamação. O que o PL fez está de acordo, tem que processar mesmo. Eu acho até que deveria já ter aí uma reparação, inclusive. Ele deveria ser obrigado a dizer que aquilo ali que ele publicou, ou seja, gravar um vídeo do mesmo tempo. É assim que se faz quando você tem um caso de calúnia e difamação. Pode ser que aqueles entraram já diretamente no TSE e aí depois vão entrar com pedido de calúnia e difamação. O que eu recomendo, tem que fazer. Não é uma questão de, mas vai ser a mesma coisa, você está querendo agir como Alexandre de Moraes. Não é isso. Nós estamos aqui falando daquilo que está na lei vigente. É calúnia e difamação? É calúnia e difamação. Você não pode, eu não posso simplesmente aqui abrir um vídeo e inventar um crime, e inventar uma investigação que não existe sobre quem quer que seja. E muito menos quando você tem uma pessoa pública, muito menos quando você tem um pré-candidato à presidência, porque aí você tem um claro objetivo de criar um ruído, de criar uma interferência eleitoral. Então, tem que processar. Fiquei feliz que já entraram no TSE, mas eu acho que deveria ir no civil também, calúnia e difamação, e obrigar que essa pessoa publique um vídeo no seu canal dizendo que o que ele falou não é verdade. Da mesma forma que ele produziu a mentira, a calúnia, a difamação, que ele também seja obrigado a se retificar. E aí, óbvio, já existe todo o previsto para isso, multas, enfim. Mas eu vou nessa linha, tá, Pittoli? Eu acho que tudo bem, não precisa botar ele no inquérito das fake news, apesar de que se fosse contra a esquerda, se fosse o Alexandre de Moraes falando, era isso que ia acontecer. Né? Inquérito das fake news, milícias digitais, ataque às instituições, ataque à democracia. Acho que não precisa chegar tanto. Agora, tem que, além da retirada do conteúdo, a campanha do Flávio, o próprio Flávio, que eu acho que no caso de calúnia e difamação tem que ser a própria pessoa quem entra com o processo, só o Lula, né? Só o Lula que tem essa exceção no Brasil inteiro. Você pode ser processado por fazer calúnia e difamação contra o Lula pela AGU, o que não é correto, tá, gente? O que não é correto. Só a pessoa que poderia entrar. Então eu recomendo, sim, que o Flávio entre com um processo de calúnia e difamação. E por quê, gente? Por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque eu já vi esse vídeo antes. Sabe o que vai acontecer? Se não processar de calúnia e difamação, se não obrigar a que ele retifique com o mesmo tempo, no mesmo lugar onde foi produzida a mentira, outras pessoas vão começar a fazer a mesma coisa. No momento em que você processa os outros vão desistir de fazer. Eu já vi isso acontecer por diversas vezes. Você tem que
desenhar a linha vermelha. Ó, calúnia e difamação, não. Isso é crime. Isso está no Código Civil, eu vou processar, eu vou exigir a retificação e tá certo. E é isso que tem que ser feito. Porque senão vai virar o Deus nos acuda. O que vai surgir de influenciador, blogueiro, enfim, seja lá o que for, de esquerda, querendo inventar 1001 loucuras sobre o Flávio Bolsonaro, gente, vai ser uma epidemia. Você pode ter certeza que isso vai acontecer. Então sempre começa com um. E aí, a partir daí, os outros veem o que vai acontecer com ele. Então, eu recomendo que, além desse processo no TSE, o Flávio abra aí uma denúncia de calúnia e difamação contra essa pessoa e que ele seja obrigado a se retificar no canal com um vídeo de todas as mentiras que ele falou sobre o Flávio. Perfeito. Débora, algum complemento nesse sentido, Débora? Sim, nós estamos acompanhando uma onda de informações falsas circulando na internet sobre Flávio Bolsonaro. E esse discurso é sempre oportunista. E eu dizia, inclusive hoje no Radar, que longe de mim fazer uma defesa unilateral do senador, até porque ele não precisa disso. Mas existem informações que estão extrapolando a desonestidade e precisam ser rebatidas. Uma delas, por exemplo, o discurso fácil de que Flávio Bolsonaro não atua contra o ativismo judicial ou não trabalha contra o comportamento de alguns ministros da Suprema Corte. E aí é importante a gente rebater com as coisas que ocorrem aqui no parlamento. Por exemplo, na Comissão de Segurança Pública, que é presidida pelo parlamentar, nós tivemos uma audiência que abriu as portas da comissão para ouvir Eduardo Talhaferro e ampliar, então, as denúncias do escândalo que ficou conhecido como Vaza Toga. Nessa mesma comissão foram ouvidos jornalistas envolvidos nesse caso. E aí a gente continua reconhecendo, identificando outras atuações aqui no parlamento de Flávio Bolsonaro nesse sentido, como, por exemplo, participação nos pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Por ocasião da reprovação de Jorge Messias no Senado, é preciso destacar que Flávio Bolsonaro foi um dos articuladores dessa derrota do governo Lula e que, ao sair do plenário do Senado, que reprovou Messias, ele também se manifestou frontalmente contra. Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos aí. Aqui, pessoal, Faxin emite comunicado ao STF após a ação dos Estados Unidos sobre Trump. O presidente da corte afirma que o tribunal atuará com seriedade, independência e firmeza, o que divergência entre estados devem ser conduzidas por canais diplomáticos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin, divulgou nesta quinta-feira, dia 16, a nota oficial de resposta às críticas do governo dos Estados Unidos à decisão da corte, que foram citadas pelos escritórios dos representantes do comercial americano, o STR, entre as justificativas da imposição do tarifaço de 25% sobre os produtos brasileiros, sem mencionar diretamente Trump ou Estados Unidos diretamente. Fachin afirmou que o STF permanece exercendo com seriedade, independência e firmeza, emissão em que foi confirmada pela comunicação da República sem qualquer influência, pressão ou condicionamento de natureza externa, preservando a integridade da ordem constitucional, da separação dos poderes democráticos do Estado de Direito. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos que estão assistindo até aqui.
Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Muito obrigado a todos e até o próximo.